Fala galera, boa tarde, aqui quem fala é o professor Everton Vieira, daqui do Top Militar, e a gente vai ter diversos encontros para falar a respeito da parte de sintaxe. Teremos diversos encontros onde nós exploraremos de forma incisiva tudo aquilo que diz respeito à sintaxe. E o nosso primeiro assunto de hoje será o que? Classificação do sujeito, tipo de sujeito, como é que eu identifico o sujeito? E ali, através das regras, a gente conseguir identificar os tipos de sujeito de forma correta, de forma bem fácil. Então aqui, sujeito. Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. O meu sujeito, ele na oração, ele pode ser um elemento que pratica a ação, ou seja, um sujeito ativo. Ele pode ser um termo, um elemento, uma pessoa também, que de certa forma, apesar dele ser um sujeito, ele não estará praticando uma ação e sim sofrendo uma ação. E também eu posso ter um sujeito que ele pratique ambos, ou seja, ele vai executar uma ação e também sofrerá uma ação. Como está no exemplo aqui. A recepcionista anotou os documentos. Sempre quando eu quiser se identificar no meu sujeito, eu faço a pergunta ao verbo. A recepcionista anotou os documentos. Quem foi que anotou os documentos? Faça essa pergunta. Quem anotou os documentos? A recepcionista. Ah, então a recepcionista lá anotou. Ela agiu. É o meu sujeito, no caso aqui um sujeito que está na voz ativa, um sujeito ativo. Exemplo abaixo diz assim, ó, os documentos foram anotados pela recepcionista. Tá. Quem foi que anotou os documentos? A recepcionista. No entanto, essa preposição aqui, pela, ela me dá a ideia de que tudo bem, eu tenho um sujeito, mas esse sujeito aqui está na voz passiva. Então, de certa forma, ele não está agindo. Apesar de ser um sujeito, ele não está agindo. Ele está na voz passiva. Outro exemplo. O rapaz se cortou com a faca. Ele agiu, porque cortou, e ao mesmo tempo também ele sofreu a ação. Ele foi cortado por uma faca, né? Então aqui nesse caso, o meu sujeito ele está agindo e sofrendo a ação. Então essa aqui foi uma forma de a gente poder ter uma noção básica o que é realmente um sujeito. Bom, agora a gente vai partir para a classificação do sujeito, ou seja, o tipo dos sujeitos que existem. Tem aqui o sujeito simples. O sujeito simples é o quê? É aquele que possui um núcleo apenas. Então, não é sujeito simples, é quando uma coisa ou uma pessoa pratica uma ação. Não, não necessariamente. Entendeu? E sim quando eu tenho apenas um núcleo no sujeito. Ou seja, eu encontro o meu sujeito, vejo a palavra mais importante ali, esse aí vai ser o meu núcleo. Se eu tenho apenas um, sujeito simples. Por exemplo, ó, os turistas dos Estados Unidos chegaram ao Brasil. Eu já vejo aqui que não foi só um turista dos Estados Unidos que chegou, e sim foram os turistas, ou seja, foi mais de um turista que chegou ao Brasil. Foi mais de um turista dos Estados Unidos que chegou ao Brasil. No entanto, eu procuro aqui, encontrei o meu sujeito. Tá, quem foi que chegou ao Brasil? Os turistas dos Estados Unidos. Beleza, é o meu sujeito. Agora, para eu saber se esse sujeito ele é simples ou é composto, eu tenho que ver quantos núcleos há aqui. Ou seja, quantos núcleos? Qual é a palavra mais importante do meu sujeito? Por exemplo, os turistas dos Estados Unidos. Está sujeito. Mas, na verdade, a palavra mais importante aqui, ó, turistas. Turistas é a palavra mais importante. Então, nesse caso, eu tenho apenas um núcleo. O restante que acompanha são termos que a gente estudará mais à frente. Mas, nem se tratando de sujeito, a palavra mais importante do meu sujeito é turistas. E, no caso, ele é o meu núcleo. Opa, se eu tenho apenas um núcleo, logo o meu sujeito é simples. Ainda sobre o sujeito simples, mas agora o oculto, ou seja, o desinencial. É aquele que, apesar de não aparecer na oração, pode-se identificá-lo. Ou seja, eu não vejo, vou fazer lá a prova. E aí, tá. Eu não vejo de forma clara, explícita um sujeito, mas através do meu verbo, a desinência que estiver ali no verbo, eu vou conseguir identificar no meu sujeito. Daí aqui ó, o termo desinencial, que às vezes não pode aparecer na prova sujeito oculto, e sim um sujeito desinencial, ou seja, é a desinência do verbo que vai me dizer quem é o meu sujeito. Exemplo aqui, ó, compramos os ingressos. Compramos os ingressos. Tá. Eu não vejo de forma clara, explícita aqui o meu sujeito. Né? Eu não vejo, eu não consigo identificar. Mas, nas aulas de morfologia, nós aprendemos o quê? Que há
a desinência modo temporal, que vai me indicar ali o tempo do verbo, e a desinência número pessoal, que vai me indicar a pessoa do verbo, que é o que ocorre aqui, ó. Compramos. O termo mos, ele vai me dizer quem é o meu sujeito, porque aí eu vou ter a minha desinência número pessoal. Compramos os ingressos. Nós compramos os ingressos. Então, o meu sujeito aqui é um sujeito simples, porém oculto. Ele é simples, mas ele não aparece na oração. Ele é oculto. Beleza, galera? Sujeito composto. O sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos. No sujeito simples eu tenho apenas um. E aí é uma palavra só mais importante do meu sujeito, e aí tá, beleza. Sujeito simples. Agora, o sujeito composto não é, quando eu tenho 2 elementos que pratiquem a ação, 2 ou mais pessoas que praticam a ação. Não é a forma assim, mais adequada de se definir o sujeito composto. E sim o quê? É aquela oração em que eu tenho o meu sujeito, e no sujeito eu terei 2 ou mais núcleos. Por exemplo, os turistas e o segurança particular chegaram ao Brasil. Faça a pergunta ao verbo. Quem foi que chegou ao Brasil? Igual no exemplo anterior, tá? Os turistas e o segurança particular. Beleza, achei meu sujeito, tá? Paro por aí, não. Agora eu vou ver se esse sujeito ele é simples ou é composto. Vou ver quantos núcleos, ou seja, quantas palavras importantes, indispensáveis no meu sujeito eu tenho. Turistas e segurança. Turistas e segurança. Por quê? Eu posso tirar aqui o os, tirar aqui o e, o, tirar a palavra particular e deixar turistas, deixar o e para ficar melhor ali de forma a intuação, né? Mas assim, turistas e segurança chegaram ao Brasil, né? Mas está aqui os termos para dar, de certa forma, ali a particularidade ao contexto. Então aqui eu tenho os turistas e o segurança particular chegaram ao Brasil. Mas as minhas palavras mais importantes são turistas e segurança. Então aqui eu tenho mais de um núcleo. Eu tenho 2 núcleos. Então o meu sujeito ele é composto. Sujeito indeterminado é aquele sujeito em que, eu sei que praticaram uma ação, no entanto eu não consigo identificar quem é o praticante, quem é ali o elemento que praticou esta ação, certo? Sujeito indeterminado é aquele que, embora pratique a ação, não se pode identificá-lo. Ele existe, no entanto eu não consigo identificar. Daí o meu sujeito será indeterminado. Tem alguns casos particulares, algumas formas de a gente poder encontrar o sujeito indeterminado. A primeira delas é, em oração com o verbo na terceira pessoa do plural, sem elemento que concorde com o verbo, o sujeito será indeterminado. Exemplo, pegaram o meu carro. Pegaram o meu carro. O verbo está na terceira pessoa do plural. E, no entanto, aqui na oração, eu não tenho um elemento que possa concordar com o meu sujeito. Então, verbo na terceira pessoa do plural, sem algum elemento que concorde com ele, então aí o sujeito será indeterminado. Diferentemente disso daqui. Se eu coloco assim, como está aqui, dois indivíduos pegaram o meu carro. Berto, o verbo está na terceira pessoa do plural. Sim. O sujeito será indeterminado? Não. Por que ele não será? Porque, tudo bem, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, mas aqui eu tenho elementos que concordem com ele. E eu faço a pergunta perfeitamente. Quem foi que pegou o meu carro? 2 indivíduos. 2 indivíduos pegaram o meu carro. Então aqui, eu tenho o meu sujeito, né, que estará concordando com o verbo na terceira pessoa do plural. Então aqui, 2 indivíduos será o meu sujeito simples. Aí alguém pode assim imaginar, Everton, mas aí, 2 indivíduos foram mais de uma pessoa. Foi mais de uma pessoa, melhor dizendo. Sim, mas aí eu tenho que me atentar não para a quantidade de pessoa, e sim para a escrita, né? O meu núcleo do sujeito aqui é o quê? Indivíduos. Indivíduos é o meu núcleo. 2
é um termo que a gente estudará mais à frente. Mas núcleo do sujeito, a palavra mais importante do sujeito é aqui indivíduos. Opa, só tem um núcleo, então um sujeito simples. Mas está no plural e está concordando. Então aqui eu não tenho sujeito indeterminado. Beleza? Voltando para cá, para o quadro agora. Então aqui, ó, o sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, e eu não tenho um elemento que concorde com o meu verbo. Então o sujeito será indeterminado, diferentemente do exemplo que eu mostrei ali com o piloto, especificando e mostrando que quando eu tiver um verbo na terceira pessoa do plural que eu concorde com o meu sujeito, eu terei um sujeito sim, não terei um sujeito indeterminado e sim um sujeito simples ou composto e por aí vai.